João é um prefeito que deseja aumentar a eficiência da gestão pública em sua cidade. Qual medida ele deve adotar primeiro para alcançar esse objetivo? A. Reduzir a burocracia. B. Implementar um sistema de gestão de qualidade. C. Contratar mais funcionários. D. Promover audiências públicas. E. Investir em tecnologia da informação. Resposta. B. Implementar um sistema de gestão de qualidade. A implementação de um sistema de gestão de qualidade ajuda a identificar e eliminar desperdícios, otimizar processos e melhorar a prestação de serviços públicos, aumentando assim a eficiência da gestão pública. 2. Qual dos seguintes conceitos é fundamental para assegurar a transparência na governança pública? A. Eficiência. B. Responsabilidade. C. Participação cidadã. D. Equidade. E. Prestação de contas. Resposta. E. Prestação de contas. A prestação de contas é essencial para assegurar a transparência na governança pública, pois envolve a obrigação dos gestores públicos de explicar suas decisões e ações, permitindo o controle e a fiscalização por parte da sociedade. 3. Qual dos seguintes princípios é essencial para promover uma boa governança pública? A. Centralização. B. Transparência. C. Segregação. D. Privatização. E. Autonomia. Resposta. B. Transparência. A transparência é um princípio essencial da boa governança pública, pois garante que as ações e decisões dos gestores públicos sejam visíveis e compreensíveis para a população, facilitando o controle social e promovendo a confiança na administração pública. 4. Em termos de governança pública, qual princípio está diretamente relacionado à integridade dos gestores públicos? A. Imparcialidade. B. Sustentabilidade. C. Eficiência. D. Autonomia. E. Equidade. Resposta. A. Imparcialidade. A imparcialidade está diretamente relacionada à integridade dos gestores públicos, pois envolve agir de maneira justa e sem favoritismo, garantindo que todas as decisões e ações sejam tomadas com base em critérios objetivos e éticos, sem influência de interesses pessoais ou externos. 5. Qual princípio da governança pública assegura que os gestores públicos devem ser responsáveis por suas ações e decisões, respondendo aos cidadãos? A. Transparência. B. Equidade. C. Accountability. D. Participação social. E. Sustentabilidade. Resposta. C. Accountability. O princípio da accountability assegura que os gestores públicos sejam responsáveis por suas ações e decisões, respondendo aos cidadãos, promovendo a transparência e a confiança no setor público. 6. Em um contexto de governança pública, qual das seguintes estratégias é mais eficaz para fortalecer a confiabilidade das instituições públicas? A. Implementar um código de ética para os servidores públicos. B. Criar um sistema de bonificação por desempenho para os funcionários. C. Contratar consultorias externas para avaliar periodicamente as políticas públicas. D. Realizar campanhas de marketing institucional para destacar as realizações do governo. E. Instituir um comitê de compliance para monitorar o cumprimento das normas internas. Resposta. A. Implementar um código de ética para os servidores públicos. Implementar um código de ética para os servidores públicos é fundamental para fortalecer a confiabilidade das instituições públicas, pois define padrões de conduta ética e comportamento esperado, promovendo transparência, responsabilidade e integridade nas ações dos funcionários públicos. 7. Maria é a nova secretária de Finanças de um município e está comprometida em melhorar a prestação de contas da gestão pública local. Ela enfrenta desafios significativos de transparência e responsabilidade fiscal. Qual das seguintes ações seria mais eficaz para Maria implementar como primeira medida? A. Realizar uma auditoria externa das contas municipais. B. Desenvolver um sistema de relatórios financeiros trimestrais. C. Criar um comitê de ética para revisar as práticas administrativas. D. Implementar um portal de transparência online. E. Promover audiências públicas sobre o orçamento municipal. Resposta. D. Implementar um portal de transparência online.
Implementar um portal de transparência online é a medida mais eficaz para Maria melhorar a prestação de contas no município. Isso permitirá que os cidadãos tenham acesso fácil e transparente às informações sobre as finanças municipais, promovendo a responsabilidade fiscal e aumentando a confiança na administração pública. 8. Luciana foi nomeada como gestora de uma agência governamental e está comprometida em melhorar a transparência das atividades da sua organização. Ela percebe que a falta de acesso claro às informações tem gerado desconfiança entre os stakeholders e a população em geral. Qual das seguintes ações seria mais eficaz para Luciana implementar como primeira medida? A. Realizar uma consulta pública sobre as diretrizes da agência. B. Criar um programa de incentivo à integridade para os funcionários. C. Desenvolver um manual de boas práticas de governança corporativa. D. Estabelecer um sistema de monitoramento de indicadores de desempenho. E. Implementar um portal de transparência online da agência. Resposta: E. Implementar um portal de transparência online da agência. Implementar um portal de transparência online da agência seria a medida mais eficaz para Luciana aumentar a transparência das atividades da organização. Isso permitirá que os stakeholders e a população tenham acesso direto e fácil às informações sobre as operações, decisões, projetos e resultados alcançados pela agência. Um portal de transparência online não só fortalecerá a accountability e a confiança na agência, mas também promoverá maior engajamento e participação dos stakeholders no processo decisório e na fiscalização das ações da organização. 9. Em um contexto de governança pública, qual estrutura organizacional é mais adequada para promover a coordenação e a integração de políticas públicas entre diferentes áreas de governo? A. Departamentos autônomos. B. Gabinetes ministeriais. C. Comitês interministeriais. D. Agências reguladoras. E. Conselhos consultivos. Resposta: C. Comitês interministeriais. Comitês interministeriais são estruturas organizacionais que envolvem a participação de diferentes ministérios e áreas de governo na formulação e implementação de políticas públicas. Eles são especialmente projetados para promover a coordenação e a integração entre diversas áreas governamentais, facilitando a resolução de questões complexas que exigem a colaboração de múltiplos setores e ministérios. 10. Em um contexto de governança pública, qual órgão de alta administração é responsável por coordenar e supervisionar as políticas públicas em nível nacional? A. Secretarias estaduais. B. Presidência da República. C. Ministério da Fazenda. D. Câmaras Legislativas. E. Tribunais de Contas. Resposta: B. Presidência da República. A Presidência da República é o órgão de alta administração responsável por coordenar e supervisionar as políticas públicas em nível nacional no sistema presidencialista brasileiro. Este órgão centraliza as decisões estratégicas e a gestão dos programas governamentais, exercendo um papel fundamental na governança pública do país. 11. Os princípios e práticas da governança corporativa, adaptados para organizações públicas, enfrentam o desafio comum de conflito de agência. Neste contexto, qual papel a sociedade, os cidadãos, desempenha? A. Assume o papel de agente, com um conselho como principal. B. Assume o papel de agente, com uma autoridade máxima como principal. C. Assume o papel de espectadora, com um gerente atuando como ator. D. Assume o papel de principal, com um representante eleito como agente. E. Assume o papel de principal, com um eleitor atuando como agente. Resposta: D. Assume o papel de principal, com um representante eleito como agente. Na governança pública, os cidadãos são considerados os principais, cujos interesses são representados pelos agentes eleitos. Esta estrutura é essencial para garantir a representação democrática e a responsabilidade dos agentes públicos perante os cidadãos que os elegeram. 12. Para que a governança pública seja efetiva, é fundamental a aplicação de determinados princípios, sendo a accountability um dos mais importantes. Sobre o princípio da accountability, assinale a alternativa correta. A. Accountability horizontal envolve entidades externas ao governo, como a imprensa, os movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil. B. Accountability horizontal se refere ao controle exercido pela população sobre seus governantes através do voto e outras formas de pressão política.
C. O princípio da accountability exige que os serviços públicos sejam prestados com a máxima qualidade possível, independentemente dos custos envolvidos. D. Accountability se refere à responsabilidade dos servidores públicos de agir com integridade, eficiência e transparência na gestão de recursos e na administração pública. E. Accountability é a responsabilidade das entidades públicas e privadas de prestar contas sobre o uso de recursos financeiros, focando apenas na eficiência fiscal. Resposta. D. Accountability se refere à responsabilidade dos servidores públicos de agir com integridade, eficiência e transparência na gestão de recursos e na administração pública. O princípio da accountability na governança pública envolve a responsabilidade dos servidores públicos de agir com integridade, eficiência e transparência na gestão de recursos e na administração pública, garantindo que suas ações sejam justificáveis e que possam ser verificadas e fiscalizadas pela sociedade. 13. A avaliação da governança de uma política, segundo o método de multicritérios de apoio à decisão, MDCA, considera que a definição de forma clara dos papéis e das responsabilidades da coordenação de uma política é indispensável. B. A avaliação da governança deve considerar que os componentes do modelo de governança não possuem sobreposições. C. O mecanismo de controle, entre os mecanismos de governança, é o que foca apenas a institucionalização. D. As políticas que são transversais são mais difíceis de serem avaliadas, demandando outras formas de avaliação que não perpassem por múltiplos critérios. E. Os rumos da política são impossíveis de serem mudados se a governança já está estabelecida. Resposta. A definição de forma clara dos papéis e das responsabilidades da coordenação de uma política é indispensável. O método de multicritérios de apoio à decisão, MCDA, é uma abordagem usada para avaliar e tomar decisões complexas, envolvendo múltiplos critérios. Na governança pública, a clareza na definição de papéis e responsabilidades é crucial para garantir a eficácia e a responsabilidade na implementação das políticas. O MCDA permite uma análise abrangente, reconhecendo interdependências e promovendo transparência e adaptação das políticas conforme necessário. 14. A gestão de riscos é um dos elementos que compõem os mecanismos da governança pública destinado a fornecer uma segurança razoável à organização quanto ao atingimento dos seus objetivos, sendo balizada por princípios e diretrizes. Considerando os princípios e diretrizes da gestão de riscos, analise as seguintes afirmações sobre medidas mitigatórias na administração pública e assinale a opção correta. A implementação de um processo de gestão de riscos independentemente do planejamento estratégico da organização é uma prática recomendada para aumentar a eficácia da gestão. B. Estabelecer níveis inadequados de exposição a riscos pode levar a uma gestão ineficiente e ao desperdício de recursos, contrariando os princípios de economicidade e eficiência. C. A análise custo-benefício dos controles internos é dispensável, desde que os riscos identificados sejam mitigados, independentemente dos custos envolvidos. D. O mapeamento de riscos é uma ferramenta desnecessária para a tomada de decisão na administração pública, visto que as decisões devem ser baseadas exclusivamente em experiências anteriores. O comprometimento e apoio da alta administração são dispensáveis para o sucesso do processo de gestão de riscos, desde que existam processos bem definidos e documentados. Resposta. B. Estabelecer níveis inadequados de exposição a riscos pode levar a uma gestão ineficiente e ao desperdício de recursos, contrariando os princípios de economicidade e eficiência. A gestão de riscos deve ser alinhada com o planejamento estratégico da organização para garantir a eficácia da gestão. Medidas mitigatórias inadequadas, como estabelecer níveis inadequados de exposição a riscos, podem resultar em ineficiências e desperdício de recursos, o que contraria os princípios de economicidade e eficiência. Além disso, a análise custo-benefício dos controles internos é essencial para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, e o mapeamento de riscos é fundamental para uma tomada de decisão informada. O comprometimento e apoio da alta administração são cruciais para o sucesso do processo de gestão de riscos, garantindo a implementação e manutenção efetiva dos processos de gestão. 15. De acordo com o conceito de integridade na governança pública, assinale a alternativa correta. A. Integridade é apenas cumprir as metas estabelecidas pela organização, independentemente dos meios utilizados. B.
Promover uma cultura de integridade pública é essencial para aumentar a confiança da sociedade no Estado e suas instituições. C. A integridade pública se refere apenas à transparência na divulgação de informações financeiras. D. Desenvolver uma cultura organizacional baseada em elevados valores e padrões de conduta não é relevante para a integridade pública. E. A integridade é uma política secundária no desenvolvimento do Estado, sem impacto significativo. Resposta: B. Promover uma cultura de integridade pública é essencial para aumentar a confiança da sociedade no Estado e suas instituições. Promover uma cultura de integridade pública é essencial para aumentar a confiança da sociedade no Estado e em suas instituições, garantindo que as ações das agências públicas estejam em conformidade com princípios e normas que orientam uma gestão ética e responsável. 16. Responsividade, accountability, é um conceito fundamental na administração pública, que implica que as agências e seus agentes são responsáveis por suas ações e decisões. Qual das alternativas abaixo melhor descreve como a responsividade é alcançada? A. Quando os agentes públicos evitam o uso de recursos públicos. B. Quando as agências públicas operam sem supervisão externa. C. Quando todas as partes têm um claro entendimento de suas responsabilidades e dispõem de papéis bem definidos. D. Quando as agências públicas aumentam seus recursos financeiros. E. Quando os agentes públicos tomam decisões sem considerar as consequências. Resposta: C. Quando todas as partes têm um claro entendimento de suas responsabilidades e dispõem de papéis bem definidos. A responsividade, ou accountability, é alcançada através de um processo onde todos os envolvidos sabem exatamente quais são suas responsabilidades e como devem desempenhá-las dentro da organização. Isso inclui a transparência nas ações e decisões, a utilização adequada dos recursos públicos e a disposição para o escrutínio público. A clareza nas responsabilidades e a definição clara de papéis garantem que os agentes públicos possam ser responsabilizados por suas ações, promovendo uma gestão eficiente e ética. 17. Uma prefeitura deseja aumentar a confiabilidade dos seus serviços públicos. Qual das ações a seguir melhor atende a essa necessidade? A. Realizar auditorias periódicas e divulgar os resultados à população. B. Aumentar os impostos sem explicar o motivo. C. Restringir o acesso dos cidadãos às informações sobre gastos públicos. D. Diminuir o número de servidores sem critérios claros. E. Delegar funções sem definir responsabilidades específicas. Resposta: A. Realizar auditorias periódicas e divulgar os resultados à população. A confiabilidade na administração pública está diretamente relacionada à transparência e à prestação de contas. Ao realizar auditorias regulares e divulgar os resultados, a Prefeitura minimiza incertezas e garante que os cidadãos tenham acesso a informações claras e verificáveis sobre como os recursos públicos estão sendo utilizados. Isso aumenta a segurança e a credibilidade dos serviços prestados, promovendo a confiança da população nas ações do governo. As outras alternativas não contribuem para a transparência nem para a minimização de incertezas. 18. Para garantir a transparência e a prestação de contas, uma organização deve: a. Evitar divulgar informações sobre sua gestão. b. Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão. c. Delegar responsabilidade sem supervisão. d. Manter todas as informações sigilosas. e. Não avaliar a satisfação das partes interessadas. Resposta: B. Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão. A transparência e a prestação de contas são essenciais para que as partes interessadas tenham confiança na organização. Isso inclui a divulgação de informações sobre como os sistemas de governança e gestão estão sendo implementados e quais resultados estão sendo alcançados, conforme exigido pela legislação e pelo princípio de accountability.